Esportes. Boa noite também ao Kleber. Não sei se são os números que o Kleber tem, o Kleber poderia até depois falar, mas hoje a Sérvia chutou 10 vezes com a visão, o adversário mais difícil que o Brasil teve pela frente. Ou seja, o Brasil chutou menos, mas teve um aproveitamento muito bom, né? Marcou 2 gols contra a seleção da Sérvia. Queria que você falasse sobre isso. E aquele momento difícil de 15, 16, 17 do segundo tempo, quando a Sérvia pressiona, você olha para o banco, vê o Fernandinho e coloca o Fernandinho em campo. O que você imaginou naquele momento com a entrada do Fernandinho, Tite? Boa noite a todos. Eu começo com a segunda parte. Eu tenho dito que uma equipe ela é forte porque ela tem atletas importantes com características diferentes, mas todos importantes. Então, a necessidade do jogo, por vezes, ela se impõe de uma ou de outra característica. E aquele momento pedia que tivesse Fernandinho, porque é um jogador da articulação e de passe, porque ele dava também naquilo que se expunha a equipe adversária uma consistência, porque aquele era um momento que cresceu a Sérvia. Né? E aí nós tínhamos a retomada do jogo. A partir do momento que ele entrou, nós retomamos, né? Principalmente no setor central do campo, e continuamos aí, retomamos as ações ofensivas, para que nós tivéssemos aí um volume, com exceção desses minutos, uma atuação, que eu digo regular, em cima de um bom desempenho. Quando eu digo regularidade, não é que ela é regular, ela teve um bom desempenho linear durante o jogo. Isso vai dando confiança, isso vai dando consistência. A respeito dos números, depende da ótica. Eu não consigo pegar um número específico e estabelecer isso como equilíbrio do jogo. A gente poderia pegar outro. Então, tu fica com 58% de posse de bola contra tu é melhor. Não. Aí, para mim, ela é um somatório de números e ela é uma análise quantitativa para fazer uma análise de qualidade. Essa, para mim, é a essência. Ela serve de bengala. Nós tivemos 6 finalizações certas no gol. Isso, para mim, ela é consistente. O adversário teve 2. Por quê? Porque se ele tem 2... ou 3, é porque foram pressionadas, foram situações mais difíceis. Então, aí, já discorrendo que dá churrasco aí na avaliação. Hello, Coach. It's Martin Ziegler from the Times. Can I ask, if you look at the bookmakers, the betting odds, you are now the clear favourites with Germany having been knocked out. Can you assess the fact that now you have this extra expectation on you? Na pergunta que tu fizeste, tu imputa a resposta. Expectativa. A gente não vive de expectativa, a gente vive de realidade. A gente vive de equipe que se forma forte durante a competição, que mentalmente ela suporta as pressões, que ela tem desempenho em campo, que ela é uma equipe equilibrada. Isso tudo é que ela tem peças de reposição importantes para momentos importantes. Por exemplo, Marcelo sai com 2 minutos de jogo. Ou se tanto, desculpa, ele machucou com 2 minutos, não saiu com 2. Então, tu tem que ter uma equipe forte. Prensa, elas são de apostadores, mas ela não é nossa. A nossa é de busca de fortalecimento e crescimento. Rádio Sagres 730 de Goiânia. A gente viu um começo de Copa do Mundo com algumas surpresas. A Argentina com muita dificuldade, a Alemanha agora eliminada. Coincidentemente é o grupo, né, que vai enfrentar o Brasil. E de repente vem o México. Como que a seleção brasileira recebeu, né, esse adversário, recebe esse adversário? Bem, como a gente costuma falar, a gente vai se preparar agora para enfrentar o México. Ainda estamos com o jogo da Sérvia na cabeça, né? Alguns membros para analisar bem o nosso jogo, para que depois a gente reúna novamente lá em Sochi, e alguns para começar a avaliar a situação do México. É um adversário forte, que fez um grande jogo contra a Alemanha, passou pela Coreia, que venceu a Alemanha, não tinha tomado gol até então, e também pegou um adversário forte, porque a Suécia foi o único jogo que eu vi ao vivo, fora os da nossa chave, fez um grande jogo com a Alemanha, né? Poderia ter tido até um outro resultado. Então, para nós é conhecer profundamente o México, em relação ao México, conhecer profundamente o México, para que a gente possa traçar as nossas estratégias para o jogo, como foi com a Sérvia. Só voltando um pouquinho, que é interessante isso, a Sérvia, no jogo de hoje, ela mexeu em 3 peças,
fez um time mais ofensivo ainda do que vinha jogando. Baixou a idade, colocou 3 atletas mais novos também na equipe, né, com características ofensivas, porque necessitava do resultado, o resultado da vitória interessava. Por isso ela chegou mais, por isso ela teve uma situação mais pressionante num pedaço do jogo, num pequeno momento, né? Mas nós estávamos preparados para todas essas situações. E é assim que nós vamos enfrentar o México também, nos preparando para toda a situação. Complementando a comissão técnica, ele teve, por parte de todos os clubes brasileiros, exceção de um, ajuda, o auxílio no acompanhamento de todas as seleções. Nós não sabíamos quem nós iríamos enfrentar. Ia haver sorteio e depois ia haver cruzamentos. Mas o departamento, Fernando, o departamento de... Centro de Pesquisa e Análise. O CPA com o Fernando. Mas ele solicitou aos clubes e eles tiveram todos os acompanhamentos. Então, de todas as equipes do Mundial, elas estão monitoradas. A gente busca agora essas informações iniciais para dar sequência nisso. Está um agradecimento às equipes. Boa noite, Tite. Mário Kempis, Rádio Verdes Mares, Diário do Nordeste, TV Diário. São 2 perguntas, Tite. Artilheiro, dizem que artilheiro vivem de gol. O que está faltando para o Gabriel Jesus fazer gol? E se, na sua opinião, hoje foi a melhor partida e por quê? O artilheiro vive de fazer um grande jogo. Por vezes ela surge para ele, a bola terminal, por vezes ela surge por uma consequência de um volume grande, uma bola parada em que Thiago faz. No futebol ele é assim. Essas coisas que elas nos remetem a refletir, a pensar. Não vou afirmar, mas a refletir, a pensar. E ele tem essa condição, assim como dói. Eu digo assim que uma das coisas que mais me drena como técnico, talvez a maior delas, é deixar atletas de qualidade fora. Firmino está jogando muito e nós não tivemos a oportunidade de colocar em campo. Estou falando isso como reconhecimento de trabalho. Eu falei para os atletas, eu digo, preparem-se porque quando tiver necessidade vai para dentro do jogo. E daqui a então desse conjunto. Foi a equipe que mais propôs jogar contra nós, a Sérvia. Com exceção de um pequeno, a gente teve... Foram mais que 2/3 do domínio e do controle. Essa desestruturação não, dessa agressividade que a Sérvia teve, foi pela qualidade que ela tem. Quando ela chegava na última parte do gramado, ela tem jogadores técnicos e de imposição física. Nós sempre procurávamos tirar essa primeira bola já adiantada ou na intermediária, porque nós sabíamos que se jogássemos dentro do nosso campo de jogo, próximo à nossa área, ali a Sérvia ia levar vantagem, pela qualidade e pela imposição física. Então, salvo esses momentos, ela teve sim uma equipe com exigência técnica alta. Né? Ela teve bastante. Com uma situação até diferente. Nos outros jogos, não, esse negócio de cair e jogar a bola para fora, ixi Maria, quanto não teve a situação de fair play, esse fair play aí de dar uma alça para a área, tira o cara, puxão. De fair play aí é meio complicado pro cara avaliar. Hoje teve fair play. É isso que eu estou dizendo. Gabriele Marcotti from ESPN. Tite, it looks to me like today you played, and I say this as a compliment, you played like a club team in the sense there was a chemistry, there was an accuracy in transition, counter-pressing. It's difficult for a national team manager who only sees his players once a month or once every few months to achieve that. Can you talk a little bit about about how you got here and why this game was so different from Costa Rica and Switzerland? Eu respondo a primeira parte, depois complementa, Kleber. É um desafio muito grande. É o 24º. 24º gol.
Jogo, né? Desculpa, 24º jogo que eu... E Van Basten, quando nós nos reunimos, ele fez uma observação que ela é própria da grandeza do atleta e da interpretação do atleta. Ele ia sugerir que em cada convocação ficassem 4 jogos com o técnico. E eu fui parabenizá-lo e dizer assim, se fossem 3 já ia ajudar um monte. Porque tu tem, aí por que eu estou respondendo? Porque tu tem tempo de harmonizar a equipe. Tu tem tempo de conhecer os atletas. Há tempo de treinamento. Há tempo de estabelecer links, triangulações, lados, coberturas dela. As possibilidades de mudança para que ela se mantenha equilibrada. Ideia de futebol equilibrada. Né? E é desafiador, eu confesso que teve muita gente que em muitos momentos eu não dormi não para ver se encontrava essa melhor química, essa melhor estrutura. E dentro disso uma metodologia que a gente tem um sistema definido e trabalha nos ajustes do sistema. A gente não fica mudando o sistema, repetindo esse pouco tempo de treinamento e dando esse padrão. A gente trabalha muito também com a questão da visualização, de mostrar, repetir, mostrar, de fazer análise do jogo e trabalhar em cima disso. É uma forma de de acelerar esse processo que a gente precisou no início. E a ideia inicial de pegar alguns atletas, ou a maioria dos atletas, trabalhando em funções parecidas nos seus clubes. Horas vão te facilitando a construção. A gente sempre, o terreno fica mais fértil para te plantar, para te desenvolvendo um aspecto ou outro. Né? Então, é uma equipe equilibrada, que é a nossa ideia de futebol, sempre buscou equilíbrio. É uma equipe que todo mundo se defende, todo mundo ataca, com estratégias bem definidas para cada adversário. Não mudamos o sistema para cada adversário, fazemos ajustes. Isso facilita.